Bem-vindo mais essa semana ao Espaço Capacidade. Agradecendo sempre à Associação Comercial, a ASEAT, e a Diário TV por manterem essa parceria tão bacana ao longo desses 8 anos, que é o tempo que nós temos aqui de capacidade. Um beijo também, meu agradecimento às meninas lá da AD que me vestem há tanto tempo. Nossa Senhora, nossa, quantas coleções eu não vesti da AD. Um beijo para vocês. Bom, vamos conversar aqui hoje, Daniel, né? Sim. Daniel já esteve aqui passeando por esse pedaço para falar sobre uma outra empresa, mas hoje nós vamos falar sobre uma questão que pouquíssimas pessoas sabem daqui de Teresópolis. Teresópolis é um dos maiores polos de tradutores que o Brasil tem. E Daniel é sócio de uma dessas empresas, talvez hoje em Teresópolis é a maior. Não, hoje você tem, é a segunda maior. É a segunda maior, sim, né? Empresa de tradução, que é a Translaquete. Então eu vou deixar que ele explique um pouco, né? E a gente vai meio que curiosar em cima disso, questionar um pouco que diabo é isso, né? Vamos lá, como é essa história de tanto tradutor aqui? Veio essa gentaraiada da onde? Como é que descobriram Teresópolis? Como é que é isso? Olha, eu posso falar assim que eu estou meio que envolvido nessa história, né? Que junto comigo vieram outros tradutores. Tudo começou lá em 2010, tinha um tradutor aqui muito antigo e ele trabalhava para uma agência muito grande, uma agência inglesa. Eles já tinham trabalhado com jogos, né, em outras oportunidades, e aí eles iam traduzir um jogo, pegaram uma conta muito grande de um jogo muito famoso e um projeto muito secreto. Uma das exigências da empresa era que fosse tudo in-house, ou seja, não podia ser trabalho para freela, tinha que todo mundo trabalhar no mesmo lugar, e não só tradutores, os testadores de jogos também, e os gerentes de projeto, tinham que trabalhar todos no mesmo escritório e, enfim, seguindo essa exigência, eles abriram testes, né, para os tradutores. Os tradutores que passaram e se dispuseram vieram a Teresópolis, né? Nós tínhamos, eles até na época alugaram apartamentos para os tradutores. Eu mesmo morei no apartamento deles, lá alugado durante um tempo. E aí era um projeto muito longo. Eram 4,5 milhões de palavras. Isso dá umas 7 bíblias de palavra. Nossa. Era muita palavra. E aí a gente, enfim, se reuniu e começou a traduzir. Um ano depois, eu conheci nesse projeto a Cris, que é minha sócia, e aí a gente decidiu sair do projeto e montar uma empresa nossa. E assim começou a Translaquete, eu e a Cris, que a gente... nas pausas para fumar, no projeto lá do jogo, que é o World of Warcraft, que é um jogo muito grande, as pessoas conhecem muito até hoje. Nas pausas para fumar, a gente combinou, falou assim, cara, a gente vai decolar mais se a gente montar a nossa empresa. E assim nós fizemos. E ela nasce aqui então em Teresópolis, a Translaquete? Sim, a Cris é de Brasília, eu sou de Barra Mansa, mas na época tinha gente aqui trabalhando do Rio, do Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife. Então assim, veio muita gente de outros lugares para cá para trabalhar nesse projeto, que era um projeto secreto in-house. Esse projeto acabou, então assim, algumas pessoas ficaram por Teresópolis. Eu e a Cris já saímos um pouco antes do projeto acabar para montarmos a nossa empresa. Essa empresa que estava traduzindo World of Warcraft se juntou, os tradutores se juntaram para montar uma outra empresa depois, né? E eles continuam aqui em Teresópolis até hoje, são uma empresa grande de tradução. E nós, assim, a Translaquete e a Keywords hoje, o braço da Keywords aqui, nós somos os mais especializados, ou um dos mais especializados em jogos do Brasil. Que é interessante você estar falando de jogos, porque quando a gente fala de tradutor, a primeira coisa que remete, para quem não é desse universo, são livros, autores, né? E a gente morre ali, sendo que o universo de tradução ele vai de manual de equipamento, ele vai de jogos eletrônicos, enfim, é um universo muito grande. Muito. Né? Todo texto escrito é passível de ser traduzido
É só alguém ter a vontade, a necessidade de diverter, traduzir o texto para uma outra língua, né? E aí vai de contratos, manuais, catálogos de peças, jogos, legislações, tem uma infinidade de Me parece textos. que vocês, a respeito de jogos, vocês detêm uma parcela muito grande de jogos que entram no Brasil. Ah, sim. Que vocês praticamente traduzem aí, não me lembro bem, mas parece que chega a quase 90%, é isso mesmo? Se contar as duas empresas, você pode colocar que é bastante coisa, não sei se é 90%, mas que é uma grande parcela e de jogos de vulto, né? E também jogos pequenos também, jogos para celular, jogos casuais, né? A gente traduz tanto jogos gigantescos quanto World of Warcraft, quanto jogos casuais para celular, né? Ou para browser mesmo, né? Me diz uma coisa, qual é o percurso para se tornar tradutor? Não tem um percurso fixo. As pessoas vêm das mais variadas fontes, né? Eu, por exemplo, eu fiz letras, depois eu fiz uma pós em tradução, que eu comecei a trabalhar como revisor de uma editora no Rio. Um desses tradutores pegou uma revisão minha e falou assim, olha, eu acho que você tinha futuro na tradução, vai fazer uma pós e tal. Fui fazer uma pós, durante a pós que rolou esse teste que eu vim para Teresópolis. Mas eu sou farmacêutico. Então... No curso de pós tinha advogado, tinha dentista, tinha pedagogos. Mas aí, vamos lá, tudo bem, eu entendo, mas essa galera, qual é o nível que eles têm que ter, por exemplo, do inglês? Olha, o nível do inglês ele tem que ser avançado, mas ele não precisa ser avançadíssimo, porque na verdade, o que tem que ser avançadíssimo é o português. É a língua de chegada da tradução. Se eu vou traduzir do inglês para o português, o que eu tenho que ter de mais avançado é o meu português. Até porque se eu ler o meu próprio texto e ver que tem alguma coisa estranha, e só uma pessoa que sabe português o suficiente vê isso, a pessoa vai buscar no original e falar assim, mas isso aqui tem alguma coisa que eu não fiz direito. E aí, esses são os bons tradutores, que vão se aprimorando dessa forma. A excelência tem que estar na língua de chegada. Porque também esse é um outro fator, que quando você fala de tradução, seja do inglês para o português, do alemão para o português, a primeira coisa que você pensa é nessa segunda língua. Sim. Então, por exemplo, o inglês, nossa, tem que ser perfeito, tem que ter muito conhecimento, quando na verdade o grande conhecimento é da língua que é de chegada, Sim. que é para onde eu estou trazendo. Né? Muitos tradutores nem falam a língua de origem do texto. Muitos tradutores de inglês para português têm dificuldade de falar inglês. Porque o inglês é todo introjetado, né? Todo cerebral. É um inglês que não é muito prático, né? Não é aquele de conversação. Não é um inglês de conversação. Muita gente tem uma noção, não diria equivocada, mas é uma noção... É até interessante observar que as pessoas falam, mas então os professores de inglês são os mais indicados para serem tradutores? Não. Não nessa ordem. Porque os professores de inglês, eles começam a pensar em inglês. E vão gradativamente esquecendo o português. Eles, por exemplo, fariam muito melhor uma tradução do português para o inglês, coisa que eu, por exemplo, não faço. Eu não me arrisco a fazer mesmo, porque eu sei que meu nível de inglês não é avançado o suficiente em que o nativo vai ler o texto e vai considerar o texto como produzido por uma pessoa nativa. Perfeito. Quando eu escrevo em inglês e eu mesmo leio, eu acho muito tosco, muito, sabe, você vê que rudimentar, rudimentar. Fica quebrado, você vê que aquilo não tem a fluidez que um nativo tem. Certo. Porque eu não vivo essa língua. Eu vivo o português. E que, na verdade, você é melhor assim. Você não ter esta vivência no inglês, então. Sim. Justamente. Por exemplo, se eu me mudasse para o estrangeiro, para os Estados Unidos, por exemplo, que eu estou falando dos Estados Unidos e do Brasil, porque inglês e português é o maior volume que a gente tem de língua de origem, né, de partida.
se eu me mudasse para os Estados Unidos, fatalmente eu ia começar a perder o meu português. E as gírias, porque você tem que saber o que está sendo falado na rua, você tem que saber o que está sendo falado na televisão, você tem que saber o que está sendo falado num texto técnico, para quem faz tradução técnica, né? A Translaquete faz muita tradução técnica. Não, eu acho interessante, há pouco tempo atrás, aí uns 2 meses atrás, eu vi um dos tradutores de vocês trabalhando num super jogo top aí que vai aparecer aí ano que vem. E ele está interagindo junto com os dubladores. Sim. Inclusive, porque você tem a tradução, os tradutores, os dubladores. E eu sei que no original vieram alguns palavrões que você traduz, mas não ecoa quanto naquela língua. E eu achei divertidíssimo eles testando os palavrões. Sim. Né? E falando para encontrar daquele ali que estava sendo dito e falado bilhões de coisas nossas para chegar num palavrão que tivesse aquela intensidade. Nossa, né? olha, Kleber, e o português é rico em palavrão. É rico, né? Muito mais rico do que o inglês, muito mais. Nesse exemplo que você estava dando, só a palavra fuck, que todo mundo já deve saber o que significa, nessa tradução já tem 32 traduções diferentes para essa palavra. Uau! Porque é a questão mesmo do personagem, como ele coloca essa intenção. Exato. E se você não tem porque realmente nem eu, se você me perguntar a tradução 30, lá você tem uma meia dúzia que é aquelas básicas, mas no português é complicado, cara. Sim, porque aí vai desde um palavrão mais suave, tem um palavrão mais pesado ou engraçado, e que no original às vezes fica meio pasteurizado, porque eles usam isso à torta e direito. Essa palavra, por exemplo, né? Usam como vírgula. E no português não é assim, né? Ou melhor, não precisa ser assim e não é assim. Então, para dar a cor mais bonita, aí vai a origem do personagem, para quem ele está falando, a situação que está rolando. O mesmo personagem vai falar isso de maneiras diferentes, em partes diferentes do jogo, da narrativa. Às vezes ele não vai falar em português, é uma coisa só do inglês. Você vê que no português fica excessivo. O português ele é meio... tem esse tabu, né, com palavrão. A gente não gosta muito de palavrão, de ouvir, de ler coisa escrita. É uma coisa que agride muito. Isso tudo começou com as primeiras traduções para televisão, por exemplo, né? Porque aí para passar para as famílias e tal... Você tem que cortar, você tinha que cortar tem que tirar. tudo. Que isso, inclusive, acontece, eu acho que até hoje... Porque o quanto peca, né, você assistir em língua original dublado e mesmo legendado, você às vezes está lendo alguma coisa, mas o que está acontecendo em cena é tão mais forte, é tão mais profundo e fica uma coisa que você entende, mas ela fica vaga. Você perde a cena por conta da tradução. Graças a Deus isso está mudando bastante hoje, assim. A gente vê muitas séries na Netflix, no Amazon Prime, que estão sendo dubladas no Brasil e com dublagens excelentes, assim, primorosas mesmo. É bom isso. E às vezes até com um texto até mais interessante do que o original, exatamente por essa coisa que a gente acabou de conversar. Justamente para trazer mesmo para uma cultura que é nossa, que vai impactar muito mais, né? Sim. Agora, como é o mercado hoje? Por exemplo, alguém que gostaria de ser tradutor, né? Enfim, primeiro nós já entendemos que sem o português esquece. Então, se vai traduzir para o português... Se vai traduzir para o português, tem que ser seu bom. O português tem que ser muito bom. Então, já começa por aí. Mas como é que é o mercado hoje? Ele é receptivo, tem abertura, tem espaço, ou também a coisa está meio que apertada para vocês? O mercado hoje está ligeiramente inchado, vamos dizer assim, porque muita gente se aventura na tradução e não sabe como é um trabalho de tradução, o quanto é exaustivo, mentalmente exaustivo, os prazos são apertados, às vezes o dinheiro não é tão bom quanto se pensa. Então, assim, o começo é muito exaustivo e muita gente vai ficando pelo caminho. O problema é até ficar pelo caminho, porque aí o mercado fica inchado de pessoas que vão aceitar qualquer preço, né? Vão aceitar um preço muito baixo para traduzir uma coisa muito grande, e aí as empresas querem lucrar, obviamente, e elas oferecem um preço, se tem quem faça, né?
as empresas naturalmente vão percebendo que esse não é o melhor método. Sim, é melhor você pagar mais por um tradutor experiente, que tem experiência no ramo do texto que está sendo traduzido, né? Obviamente uma empresa jurídica não vai traduzir um jogo. Nós que somos empresa de jogos, nós não fazemos tradução jurídica, que é uma tradução muito complicada. Que é juramentada, né? Que tem a parte de tradução juramentada, mas tem outras vertentes também de contratos, até rol de coisas de navio, umas coisas assim muito complicadas e muito especializadas, né? Eu ouvi isso na minha pós de tradução e eu acho que isso na verdade isso vale para muita coisa, mas para tradução é perfeito. O melhor tradutor é aquele que é poliglota na própria língua, que sabe falar o português jurídico, o português do jogo, o português da azaração, o português das esquinas, o português jornalístico, o acadêmico. Quanto mais poliglota você for na própria língua, melhor para você como tradutor e melhores são seus resultados. Porque você começa a identificar no texto original o direcionamento que você vai dar para aquilo. Porque às vezes, por exemplo, se você vai traduzir um livro, pode ter uma parte jurídica no livro, um julgamento, e aí vai ficar muito feio, o livro é todo bem traduzido, chega na parte do julgamento, putz, né? Ou os termos não foram traduzidos. É interessante o quanto é rico isso, porque inclusive dá para compor, né? Até mesmo num filme, que você tem isso. Você tem tribos completamente diferentes ali. Como você está dizendo, você tem um gueto, você tem um tribunal, você tem uma família, você tem dentro de uma escola, e tudo isso são idiomas diferentes, né? Sim. Que você tem que interagir e entender para que a tradução ela venha com um peso para aquelas tribos ali, né? Sim. E é interessante porque a gente não para pensar. Eu mesmo, né? Tenho curiosidades e acredito que as pessoas em casa também, e nós com essa tua palhinha aqui a gente consegue dar uma abertura, né, para a importância desse universo e o quanto é grande, né? Sim, é um universo infinito, né? O que tiver de texto pode ser traduzido, né? Então, volto aqui, olha só que interessante, que trabalho especializado, que trabalho focado em Teresópolis e com duas grandes empresas nacionais, tá? Aqui em Teresópolis. Sim. E ninguém fala sobre isso. É engraçado que Teresópolis é até uma cidade muito geek, muito nerd. Tem muitos adolescentes e jovens, adultos, que gostam desse ambiente nerd de jogo, de RPG, de jogos de cartas, né? De jogos de tabuleiro, que se reúnem para jogar. Nós temos hoje lojas especializadas em Teresópolis sobre isso. Então, assim, Teresópolis, é um polo de tradução, mas combinou com essa característica da cidade também. Que é uma cidade que tem muita gente que gosta desse universo nerd e tal. Não, é interessante que você, nos bastidores, estava falando que a empresa escolhe, né, lá atrás, contratar e trazer para cá, porque é uma cidade calma, sem demanda, que você está mais concentrado, né? Enfim, você tem todo um ambiente que, entre aspas, então seria esse nada, que é um nada muito caro, porque ele favorece a uma série de profissionais, né? Sim. Que justamente Teresópolis é a casa para isso. Sim. E aí eu fico me questionando, Teresópolis seria a casa para quantas outras coisas? Porque a gente pensa em indústria, né? Sim. Porque na verdade, vocês, na brincadeira, vocês são multinacionais, porque vocês recebem tradução de tudo que é parte do mundo, né? Sim. E o quanto Teresópolis, a gente, porque a gente geograficamente não é bacana, a gente não consegue encaixar indústria aqui, ok, entendo. Mas que outros tipos de indústria? Exatamente. Por exemplo, indústria de microtecnologia, né? Indústria de software, de jogos. Teresópolis seria perfeito para isso, né? Com certeza. É um lugar que geograficamente
um pouco isolado, vamos dizer assim. Porque o que eu gosto de Teresópolis é que esse isolado é entre aspas, porque nós somos a cidade das Serranas, a mais próxima do Rio. Sim. Você, em 1h30 você está no Rio. É mais rápido ir de Teresópolis para o centro do Rio do que do Recreio para o centro do Rio da cidade. Sim. É uma coisa meio assim. Então, não é que nós estamos longe. Não. Nós estamos meio que... Eu considero Teresópolis quase que um bairro. Sabe aqueles bairros afastados, tá? Justamente preservados? Então eu meio que vejo isso. E quantas empresas não se transfeririam para cá, né? Justamente por essa comodidade? Seria um grande benefício para os funcionários, porque, cara, você sair do Rio e vir morar aqui, vamos combinar... É um ganho. É um ganho que não tem mais fim, né? Sim. E, lamentavelmente, eu nunca vi isso sendo explorado. Então, eu deixo aí para as autoridades, né, para o poder público, ou para quem interesse, né, ou por que não explorar nichos ainda, né, não trabalhados, numa cidade da qual acolhe, como nós temos aqui a Translaquete, representando isso, e no tamanho que vocês são. Sim. Porque o importante é dizer isso. Vocês nasceram aqui, cresceram aqui e estão bem estabelecidos, me parece, né? Sim, graças a Deus. Graças a Deus. Trabalho não falta, pelo menos, né? Querido, olha, eu te agradeço muito você ter vindo. O diretor ali já me deu alertas 40 vezes. O time nosso acabou. Eu te agradeço mesmo e acho interessante a gente sempre falar do que é novo, do que as pessoas não conhecem, possibilidades de novas aberturas, as brechas que vão aparecendo. É só saber aproveitar, né? Com certeza. Queridão, obrigado. Imagina, obrigado, eu que agradeço demais. Nossa, um abraço para ti. Gente, muito obrigado de ter acompanhado a gente até aqui e até a próxima semana.